simultânea, porque isso pode atrapalhar a gravação, né? Não é necessário isso, porque depois ela será disponibilizada na página do LAISP, do laboratório, no YouTube, e todo mundo pode baixar, assistir, ver posteriormente, usar como material de estudo, porque é uma atividade pública, gratuita. A Mariana é uma professora de uma instituição pública como eu, a gente tem esse compromisso, né, de procurar expandir o acesso ao conhecimento, às informações para a população. Essa é a ideia, inclusive, de um projeto de extensão. Essa palestra é a 4ª palestra de 2024 do projeto de extensão Militares na História do Brasil, Complexidade do Passado e Incerteza do Futuro. Nós tivemos a versão 2023, estamos tendo aqui a versão 2024, quizá a gente tenha uma versão 2025 também. É uma forma de tentar estimular estudos sobre a história dos militares no Brasil, a história social dos militares e também a história sobre o Brasil contemporâneo, né? Especialmente o período ali 64, 85, da ditadura, mas não só. Então, a gravação está sendo feita e depois ela será colocada disponível, assim que ela estiver na página, no site do laboratório, eu comunico a vocês, todo mundo vai poder assistir ou baixar como quiser. Tá? A segunda, pedir para que todos mantenham, durante a fala da professora Mariana, seus microfones desligados para evitar barulhos externos que atrapalhem a audição da palestra, né? Eu mesmo estou com obra aqui no vizinho em cima, né? Então também vou precisar manter o microfone desligado para não atrapalhar a fala. Caso haja algum problema com a internet, que sempre há esse risco, se por acaso a rede cair, né, eu peço que esperem uns 15 minutos para eu tentar reenviar um novo link, e retomar a palestra. Se num prazo de 15 a 20 minutos não conseguir, é porque eu fiquei sem conexão mesmo. Isso até hoje não aconteceu, mas em se tratando de internet é sempre bom a gente estar ciente desses riscos, né? Em relação aos certificados, como já dito de outras vezes, para ter acesso ao certificado, além da inscrição na página da ProEx, você precisa assinar a lista de presença, que eu passarei daqui a pouco. E assim que os certificados também estiverem disponíveis na página da ProEx, quem já tem o link de acesso é só entrar lá. Normalmente ele fica pronto em 2, 3 dias, né? O sistema é muito rápido. Quem já tem aquele link de acesso, porque participou de outras palestras, é só entrar lá e baixar, mas eu tenho que autorizar, então assim que ele estiver pronto, eu autorizo, aí vocês podem vocês mesmos baixarem, ou eu vou mandar e-mail avisando que está disponível, cada um entra na página da ProEx e baixa o seu próprio certificado. Outra coisa é o seguinte, a partir do dia 9 de setembro já deverá estar disponível para inscrição a palestra 5, que será com o professor Dr. Demian Bezerra de Mello, da UF, né, que será sobre a participação dos civis na conspiração e no golpe de 64 e durante a ditadura, né, e uma análise da historiografia que trata dessa relação entre civis e militares no período em que se organizou a derrubada do presidente João Goulart, bem como no decorrer do regime militar. Então, o professor Demian estará falando conosco sobre isso em setembro, e as inscrições devem ir do dia 9 de setembro, se não me falha a memória, a fala dele é para o dia 27, então até o dia 26 de setembro, e a palestra no dia 27. Né? Mas depois eu também vou divulgar isso melhor, com o calendário e tal. Mas só para informar que a partir do dia 9 já deve estar disponível para quem quiser se inscrever. E eu peço ajuda aí na divulgação, né, dos eventos, né, porque eu tenho um limite de número de e-mails que eu consigo mandar, o Gmail coloca limites, né, então, se vocês puderem ajudar a replicar na divulgação das palestras, do que já está, as outras já estão lá na página, no YouTube, na página do laboratório, então, por favor, ajudem a divulgar, dá uma joinha lá, porque ajuda na hora de justificar o projeto para a ProEx, mostrar a pertinência dele. Bom, dito isso, a professora Mariana Jofili, a quem eu já de imediato agradeço pela colaboração, pela disposição, né, pela pronta disposição de nos ajudar fazendo a sua fala no nosso evento hoje. A professora Mariana, ela é graduada e doutora em História pela Universidade de São Paulo, né? Atualmente é professora do Departamento de História
da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC. A professora Mariana, ela teve a sua tese de doutorado premiada pelo Arquivo Nacional e publicada, não sei se vai dar para vocês verem aqui, a capa ficou bem bonita, inclusive, né? O livro. Esse é o segundo trabalho dela, ela teve uma publicação, um livro anterior, que é O Socialismo na França e no Brasil, durante a Segunda Internacional Socialista, 1889-1918, e esse trabalho maravilhoso foi premiado, muito justamente premiado, pelo Arquivo Nacional e virou livro, né, no Centro da Engrenagem, os interrogatórios na Operação Bandeirante no DOI de São Paulo, 1969-1975. E essa temática da organização do sistema de repressão política durante o regime, né, que ela vem nos falar hoje. A gente já teve, no mês passado, a professora Sabrina Steik nos falou sobre a Operação Condor, como que esse sistema se estruturou na América Latina, os vários aparatos de repressão do Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai, se estruturaram, procuraram se coordenar na ação de repressão aos adversários dos regimes militares na América do Sul, no Cone Sul. E hoje a professora Mariana nos fala sobre esses dois aparelhos que foram fundamentais na repressão às forças dissidentes no Brasil, que foi o DOI-COID, né, e a Operação Bandeirante lá em São Paulo. Então, assim, vou passar a palavra à professora Mariana, já reiterando meus agradecimentos, e ao final da sua fala, a gente abre aquele processo para quem quiser fazer perguntas, alguma observação, algum questionamento a respeito da temática dela. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos, e com a palavra você, Mariana. Oi, gente, boa tarde, muito obrigada, Miss Cláudia, pela apresentação, pelo convite, fico muito feliz de estar aqui. Sempre um pouco aflitivo dar aula nesse formato, né? Eu acho que a aula tem uma coisa, mesmo palestra e tudo, né? Tem uma coisa importante de uma troca energética, assim, a gente vê as expressões das pessoas conforme a gente vai falando, até para medir um pouco, fazer um diálogo ainda aqui um pouco silencioso com o público, né, e com a turma, mas de qualquer maneira, enfim, ao mesmo tempo é um formato que permite que a gente possa falar com um monte de gente ao mesmo tempo, que seria algo muito difícil em outras circunstâncias, né? Então, eu queria, na verdade, eu montei aqui um PowerPoint, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu propus uma aula, porque esse tema do aparato repressivo, ele é, assim, uma sopa de letrinhas, e corre o risco de ficar um troço muito chato e muito, muito técnico, né? Porque são os nomes ali dos vários órgãos militares e tal. Então, eu pensei num formato e que talvez fosse interessante de utilizar, que é fazer por perguntas, né? Então, eu estou propondo uma série de perguntas, e a partir delas a gente vai, quer dizer, eu vou discorrendo, mas também isso é um convite para vocês elaborarem perguntas também. Eu não sei se eu vou dar conta de fazer aula aí e lendo aqui no chat, mas eu vou tentar, juro. E aí, se vocês tiverem perguntas para ir colocando, é bacana, porque a gente vai tornando a aula minimamente dialogada, né? E senão a gente deixa também para o final, não tem problema. Mas a ideia, então, é ver se, a partir dessas perguntas, então, assim, a minha fala não vai ser uma coisa, assim, super cronológica, como um bom historiador faria, vai ser mais a partir de algumas questões, e aí, então, às vezes eu vou, né, ir e voltar em alguns assuntos, espero que fique interessante, que não fique chato, né? Era a intenção. Se eu tiver falhado, eu já peço desculpas de antemão, mas foi com ótimas intenções. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar o PowerPoint. Não é esse. Tá. Me deem... porque... Deixa eu ver se janela... ele compartilha
ou janela, ou a tela inteira. A tela inteira não dá para ser, porque senão não enxergo ninguém. Vocês me dão um segundo aqui, eu vou só tentar resolver essa questão, colocando esse PowerPoint aqui carregando, e já começamos. Ok, deve funcionar. Deixa eu ver se eu abro aqui. E aí... Só um segundinho. Então, aqui ele já colocou a opção. Vou compartilhar. Vamos ver se já funciona. Funcionou. Agora vamos lá nos cartazes para ver se... o título não tem nada a ver com a... Ai, peraí, eu fiz o errado. Desculpem. Interrompi o compartilhamento. Desculpem, gente. Só um segundinho. Perdão, aí são dificuldades técnicas minhas aqui. Isso faz parte. Eu não estava esperando, tá? Se não teria preparado antes, mas eu não sabia que tinha que estar aqui. Mas agora eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Um pouquinho de paciência, chegamos. Pessoal, a gente pede para ficar com o microfone fechado, mas se alguém quiser abrir a câmera, não tem problema não. Tá? Sim, inclusive super... Seria ótimo, inclusive. Eu super recomendo. Aqui, acho que agora vai. Não tem problema com a câmera não, é só mesmo o microfone por causa do som. Sim, inclusive ao contrário, né? É bacana poder ver as pessoas. Aqui, acho que foi. Perfeito. Todo mundo consegue enxergar bem? Beleza? Sim, ótimo. Então, ótimo, obrigada, gente. Bem melhor quando a gente tem resposta, assim, porque aí e consegue ver algumas pessoas, porque aí a gente, né, tem alguma troca. Bom, então, fui convidada para falar da engrenagem repressiva da ditadura militar, né? E essas são as questões que... tente enrolar e aplicar o zoom. Deixa eu ver se funciona. Direito do mouse. A pessoa não sabe usar esse método. Então, enrolar e aplicar o zoom à sua apresentação no Meet. Deixa eu ver se é aqui. Tá, desculpem. Vamos lá. Vai no manual mesmo. Então, algumas das perguntas, então, que eu tinha proposto, né? Então, primeiro, se o aparato repressivo é uma reação, né? É uma ação, ou seja, se o aparato repressivo é construído já como uma espécie de uma ação ofensiva, ou se seria uma reação a não sei, um perigo colocado, né, pelas, enfim, possíveis, por uma situação política que fosse, digamos, que colocasse o país em risco, né? A outra questão é sobre autonomia, ou se o aparato repressivo teve autonomia em relação às instituições nacionais, ou se estava agindo dentro das cadeias hierárquicas. O que foi feito de novo em termos de aparato repressivo, ou seja, o que já existia para, digamos, perseguição, em termos de perseguição política, e o que foi construído depois do golpe de 1964, qual teria sido o papel dos Estados Unidos nessa questão toda envolvendo a repressão política, a relação entre os militares e o DOPS, que era a Delegacia de Ordem Política e Social, que era, portanto, a Polícia Política Civil, que já existia, inclusive, antes de 64. Se o aparato repressivo, então, foi uma estrutura, foi um sistema, ou se foi um improviso, né, quer dizer, uma resposta mais ou menos improvisada a ameaças que foram se colocando, digamos, do ponto de vista da visão dos militares. Se o aparato repressivo, nas suas diversas, digamos, diversos elementos, né, trabalhavam em colaboração ou em competição.
qual que é a diferença entre repressão política, repressão social, repressão moral e repressão à delinquência? E o tema da repressão política e a segurança pública, como é que foi a transição? E depois essa discussão sobre a dita branda, que leiam entre muitas aspas, tá? Mas nós vamos voltar a esse tema já já, tá? Então, se vocês forem pensando em outras questões e quiserem já compartilhar, Vanessa, consigo sim compartilhar o PowerPoint com vocês depois, né? É um PowerPoint, como vocês veem, ultra simples, tá? Então, mas compartilho com o maior prazer, tá? Bom, então, o primeiro ponto, né? Vamos ver aqui. O aparato repressivo, então, ação ou reação, né? Então, eu coloquei esse tema porque eu tive recentemente numa situação de assistir uma série de aulas sobre a ditadura e sobre o golpe de 64, e numa delas ficou muito confusa essa questão sobre, afinal de contas, né, já tinha guerrilha, né, já tinha luta armada antes do golpe de 64, né? Talvez para muitos de vocês seja bem óbvio que a guerrilha ela só vai se estruturar ali em torno de 67, 68, né? Num momento em que já nós estamos numa situação de fechamento do regime, né? Perto do ato institucional número 5, mas, como a gente sabe que existe um pouco essa explicação de que, com a luta armada, com a guerrilha, então, as Forças Armadas tiveram que se preparar, então acho sempre importante levantar isso, né? Então, quando ocorre o golpe militar, o golpe civil-militar de 1964, nós não tínhamos nenhuma guerrilha armada instalada no Brasil. E é interessante dizer que não é o caso, por exemplo, de outras ditaduras militares que nós tivemos na região, né? E aqui eu só quero avisar também, fazer um parênteses, né? Porque eu acho que entre os convidados aqui dessa série de aulas, alguns colegas vão usar o termo ditadura civil-militar, outros talvez usem o termo empresarial militar, né? E vocês vão me ouvir dizer ditadura militar, é uma polêmica em aberto, né? E aí eu acho que eu, assim, sem necessariamente fincar a bandeira nesse termo, eu utilizo esse termo porque me parece o mais adequado dentro das coisas, dos temas que eu estudo, em razão das dinâmicas de mudança política do regime, tá? Mas, enfim, que isso não incomode os outros que usem outros termos, eu respeito muito outros usos do termo, acho que esse é um debate que é muito rico, muito interessante, que vale a pena acontecer, né? E não acho que devia ser um debate divisivo, né? Eu acho que deve ser uma conversa em aberto, né? Que a gente possa uns estimular os outros, provocando um pouco positivamente, né? Com essas diferentes denominações. Então, fecho parênteses aqui e volto para a discussão no fato de que tem que lembrar que a ditadura no Brasil, o golpe no Brasil, ele acontece em 1964, né? E é uma coisa que para a qual eu tenho prestado muita atenção ultimamente, que é o seguinte: quando a gente pensa as ditaduras do Cone Sul, e aqui eu estou falando, enfim, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, porque o Paraguai ele segue um pouco uma outra lógica, né? Ele já tinha estava em ditadura desde 54, mas aí era uma ditadura mais convencional, digamos assim, e vai se tornando uma ditadura de segurança nacional com o tempo, né? Mas se a gente pega, então, esses países, esses 4 países que eu mencionei, nós vamos ver que o Brasil ele inaugura essa série de ditaduras de segurança nacional, né? E isso não eu tenho prestado bastante atenção nisso, porque acho que às vezes a gente esquece de colocar as coisas no sentido cronológico, né? Então, em 64, a gente tem ditadura no Paraguai, né? Mas todos os outros países viviam em democracias, que a gente pode questionar, que limitadas nisso ou naquilo, mas em regimes democráticos, né? Então, assim,
o Brasil ele vai ter muita preocupação, inclusive, me parece, essa é uma das minhas hipóteses, né, de manter funcionando o Congresso, manter funcionando as instituições, de criar um sistema de bipartidarismo, justamente porque ele não tinha muita legitimidade, né? Quer dizer, uma ditadura que se instala num terreno em que você não tem outros países em ditadura. E se a gente compara com a ditadura da Argentina, por exemplo, em 76, né, a gente vai ver que é um outro cenário. Quando os argentinos, em 76, dão um golpe, a região já está toda mergulhada em ditaduras, né? E acho que, né, para mim, isso ajuda a explicar um pouco a ferocidade da ditadura argentina de 76. E tem a ditadura argentina de 66, né? Que, inclusive, digamos, olha para a ditadura brasileira para dizer, não, nós não vamos fazer isso de ficar mantendo a instituição, não, nós vamos fechar o Congresso mesmo, né? Nós vamos ser mais radicais, mas acabaram depois, digamos, fazendo a transição para a democracia, né? Mas eu estou chamando a atenção para isso, por quê? Porque durante bastante tempo eu mesma tive a impressão de que o fenômeno da guerrilha urbana, da tentativa de guerrilha rural no Brasil, tinha sido atrasada em relação aos outros países da região, né? E aí, quando eu fui colocar os fenômenos numa cronologia, eu fui ver que não, que na realidade, quando o Brasil ele cria as suas, quando se organizam, né, esses grupos de luta armada, e que isso vai acontecer ali, principalmente 68, né, 67, 68, 69, o Brasil, na realidade, ele está para e passo com os outros países do Cone Sul, né? Só que os outros países do Cone Sul, à exceção da Argentina, não estavam em ditadura, estavam em democracia. Então, quando no Uruguai, quando no Chile, eles dão o golpe, e mesmo na Argentina em 76, porque eles ficaram em ditadura de 66 a 73, né? Então, na Argentina, a gente tem de 73 até 76, a gente tem um período de uma democracia muito conturbada, mas democracia. Então, a gente tem nesses outros países grupos de guerrilha urbana que estavam atuando durante a democracia. Então, muitas vezes o golpe foi dado com essa justificativa de que era necessário acabar com a luta armada. Não é o que acontece no Brasil mesmo, né? Porque justamente, e aí eu gosto de citar o Jacob Gorender, né? Justamente esse é o bonito título que ele escolheu para o livro dele, que é sobre a luta armada nesse período da ditadura, que ele chama Combate nas Trevas, né? Então, quando os grupos guerrilheiros no Brasil começam a se organizar, eles já estão atuando nas trevas, ou seja, já estão atuando sob um regime autoritário, né? Bom, então, é difícil a gente falar que o golpe de 64, que a montagem do aparato repressivo, tenha sido uma reação, ao mesmo tempo em que foi em alguma medida, né? Já chego lá. Bom, então a gente tem aí o golpe em 64, né? A criação do Sistema Nacional de Informações, que não era um órgão repressivo, era um órgão de informações, mas, claro, são informações para perseguição política, né? Então, e lembrar que o SNI, ele começa de um jeito e ele vai se expandindo ao longo do processo. Então, a gente não pode pensar assim que estava tudo, o embrião todo já estava colocado em 64. É um processo que vai se desenvolvendo, né? A gente tem logo depois do golpe a famosa Operação Limpeza, né? Que então é uma série de ações repressivas, né? Com o uso de tortura, inclusive, com alguns assassinatos, mas que vão visar principalmente as pessoas que estavam envolvidas no movimento estudantil, movimento sindicalista, trabalhadores, muitos membros do governo João Goulart, e, inclusive, é nesse momento que a gente tem uma primeira leva de exilados, né? Muitos, inclusive, vão para o Uruguai. E, nesse momento, a gente já tem, então, o uso de não apenas o uso de práticas de técnicas de tortura, embora de uma forma um pouco diferente do que vai se tornar depois, porque depois vai ser uma tortura mais, pelo menos como os próprios militares vão dizer, entre muitas aspas, científica, né? Mas a gente tem, então, uma violência disseminada,
E a gente tem aí também alguns atores que começam a despontar, digamos, dentro da ditadura, como pessoas-chave, digamos, dessa primeira onda repressiva, né? Então, algumas dessas pessoas vão depois integrar o aparato repressivo. Bom, em 65, a gente já tem o ato institucional número 2, que é de extrema importância, porque o ato institucional número 2, ele vai tornar crimes, vai dizer que os crimes contra a segurança nacional, mesmo quando cometidos por civis, vão ser julgados por tribunais militares, então a gente tem aí uma militarização, né, da justiça, e isso já vai começar, digamos assim, a trazer uma série de... uma mudança, digamos, né, de perspectiva do que é a dissidência política. Então, a dissidência política ela já vai entrando para esse rol de preocupações que não está na esfera da segurança pública, mas está na esfera do corpo militar mesmo, né, das preocupações militares. E, em 1968, a gente tem o ato institucional número 5, que aí já não tem mais dúvida, né, de que, enfim, a gente tem crescendo, então, de 64 até 68, uma série de leis repressivas, uma série de ações do governo Castelo Branco, depois do Costa e Silva, né, que vão consolidando a ditadura, então, em que se passa de uma perspectiva antes que era simplesmente a de remover o João Goulart e o seu governo progressista do poder e, digamos assim, abrir espaço para candidaturas e a possível eleição provável, possível e desejável para eles, para os golpistas, né, da eleição de um civil conservador. E a gente vai aí entrando nesse período, depois de 64, na ditadura propriamente dita, né? E aí é interessante porque em 64 ainda, pouco antes do golpe, a gente tem a criação do... Oi, Mariana, você consegue me ouvir? Travou. Voltou. Oi. Voltou. Desculpa, eu não sei que pedaço que tirou. Alguém sabe me dizer onde é que eu tinha parado? Você estava falando que eles tentavam pensavam em eleger um candidato civil conservador, mas aí entra direto, vai para a ditadura. Certo. Então, em 64, antes ainda do golpe, né, então, para a gente ver como, ao mesmo tempo, a gente tem já toda uma preocupação crescente das Forças Armadas, antes do golpe já, com a questão da polarização política, né, e a introdução, aos poucos, de duas linhas de pensamento, digamos, militar, né, uma está relacionada à doutrina de segurança nacional, então essa de pensar o mundo dividido em fronteiras ideológicas, né, de pensar essa questão do inimigo interno, porque esse tipo novo de guerra não seria mais entre duas nações inimigas, mas seria entre duas concepções ideológicas distintas, mas aí é interessante porque isso é apresentado ao mesmo tempo como um combate nacionalista, porque sempre que você está pensando em ideias socialistas, comunistas, reformistas que fossem, elas eram associadas ao estrangeiro, né? Eram ideias consideradas alienígenas, né? Então, por isso que, de certa forma, fazia sentido para os militares eles se envolverem nessa guerra, porque é como se essas ideias não fossem, digamos, oriundas do solo nacional, mas implantadas aqui por um inimigo de outro país, né? E aí estão falando do Bloco Socialista. Então, a gente tem, em 1961, por exemplo, um curso na Argentina, em Buenos Aires, a que assistem vários militares de diversos países da América Latina, inclusive dos Estados Unidos e do Brasil, e que vai difundir ideias da Guerra Revolucionária Francesa, que é uma guerra, enfim, uma ideia também de contra-insurreição, e eu vou chegar nela mais adiante, mas para dizer que, então, essas ideias de
doutrina de segurança nacional, de segurança interna, né, da guerra revolucionária, elas já estão circulando, inclusive antes do golpe de 64, né? E em 1964, um pouco antes do golpe, tem a criação do Centro de Instrução de Guerra na Selva. E vocês vão lembrar que os bolsonaristas usam esse grito, né, selva, que tem a ver com justamente a instrução de forças especiais nessa escola em Manaus, né? Essa escola ela foi criada por um brasileiro, um coronel brasileiro que estudou nos Estados Unidos e que se preocupou em, enfim, utilizar esse modelo estadunidense na criação de uma escola que pudesse dar conta do que seria o combate na selva, né? Preocupado um pouco com essa questão de guerrilha, de como as forças guerrilheiras poderiam vir a se organizar em terreno não urbano, né? Então, preparar essas forças especiais, e aí o equivalente, acho que é os boinas verdes, né? Eu confundo essas cores, né? E tem os boinas, eu já não me lembro de que cor, que são dos franceses, né? Então, são esses grupos especiais dentro do exército, super, ultra treinados, para fazer esse tipo de guerra que não é uma guerra convencional, né? É uma guerra em que o inimigo se esconde no terreno, em que o inimigo não está, digamos, utilizando roupas militares, né? Que é mais difíceis de identificar. E o SIGS, então, vai ser justamente essa escola que vai não apenas treinar uma série de brasileiros que vão depois se envolver no combate à guerrilha do Araguaia, como também na formação de vários latino-americanos, militares latino-americanos que se envolveram em diversos regimes autoritários, né? Então, eu estou chamando a atenção para uma cronologia que ela é complexa, né? Porque tem coisas que vão acontecendo antes e tem coisas que vão depois se precipitar mais tarde, como a gente vai vendo, né? Nesse momento ainda, a gente tem também o Centro de Estudos do Pessoal, que é uma escola no Forte Leme, que vai começar a ter alguns cursos voltados a esse tema de contra-insurreição, como é que eles chamavam, operações especiais, de contra-informação, de operações psicológicas, né? Então, aí a gente já tem, em 65, a criação o início da primeira turma, que vai se formar em 1966, de agentes de militares, né, principalmente, de agentes repressivos, que depois vão atuar na máquina repressiva com bastante, enfim, com bastante empenho, né? Então, a gente vê algumas figuras chaves desses órgãos que só vão ser criados depois, mas que já são preparados aí, já se formam em 1966. E a gente tem a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, né, e também as escolas de comando da Marinha e da Aeronáutica, recebendo uma série de conteúdos aí de preparação, de ensino, de guerra revolucionária. Então, vamos lá na guerra revolucionária. A guerra revolucionária é um conjunto de teorias que foi desenvolvido pelo exército francês, né, a partir da experiência que eles tiveram na Indochina, primeiro, que foi no Vietnã, e que eles perderam, e depois essas ideias, então, começam a ser desenvolvidas a partir dessa derrota das forças francesas, né, que não conseguiram manter essa que era uma colônia francesa, né, a Indochina, e que depois vão, então, desenvolver essas ideias e vão tentar aplicá-las na Guerra da Argélia, que era uma outra colônia francesa no norte da África, onde eles vão desenvolver, então, uma série de técnicas para tentar submeter a população argelina, né, e principalmente o movimento de independência argelino. Então, vocês notam a primeira coisa aqui, que o que vai vir para o Brasil é fruto de uma luta colonialista, né? Quer dizer, essas teorias repressivas, elas estavam sendo utilizadas
para manter, digamos, o sistema colonial da França na Argélia. Bom, então essas ideias começam a circular aqui na América, nos Estados Unidos, na América Latina, como eu disse, teve esse primeiro curso em 1961 em Buenos Aires, né? E depois esses conteúdos, então, manuais, livros que vão sendo traduzidos para o português e que vão circular dentro das Forças Armadas Brasileiras e vão ser ensinadas nas escolas, né? Então, a gente tem aí uma geração, um efeito geracional, uma geração que vai ser treinada dentro dessa lógica da guerra revolucionária. O Eduardo levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Eduardo? Não, eu prefiro ficar depois da sua exposição. Ah, tá. Então tá bom. Tá, desculpa, eu achei que quisesse dizer alguma coisa agora. Tá certo. Bom, muito bem. Então, vocês estão vendo que a gente não tem luta armada no Brasil, mas a gente tem o quê? A gente tem já uma doutrina militar circulando, não apenas entre instituições militares, no interior das instituições militares, mas também nas instituições de ensino, né? E aí, tanto com influência estadunidense, né? E aí, por exemplo, a questão das forças especiais e a criação dos SIGs, quanto francesa, né? Então, esses conteúdos que vão entrando também na Escola Superior de Guerra, né? E nos lugares de instrução das Forças Armadas. E então a gente já tem ali a preparação, digamos assim, de um pessoal que pudesse atuar, né, dentro de uma perspectiva de uma possível situação aí de guerrilhas. E aí, então vejam, né, ação ou reação? Acho que a primeira coisa que a gente pensar é que quer dizer, as Forças Armadas, elas vão se adiantando a um possível perigo que elas antevêm, né, e elas começam, então, a se preparar para isso. Isso não significa que em alguns momentos não tenha havido também reação diante de situações concretas, como eu vou daqui a pouco mencionar com a criação da Operação Bandeirante, né? Então, a gente tem tanto, por um lado, um esforço, uma preocupação, né, já dessas instituições, no sentido de estarem preparados para esse possível novo tipo de guerra, quanto a gente depois vai ver, aí quando sim, finalmente surge a guerrilha, né, a gente vê algumas situações que são criadas a partir de reações, né. Bom, passemos então para o próximo. Então, tem muito essa discussão, né, até que ponto houve autonomia do sistema repressivo em relação às instituições armadas, né? Então, há muita ideia, assim, bom, isso um dos argumentos dos militares sempre, né, e de civis que de alguma forma passam um pano, digamos, para a repressão política, é a de que houve alguns excessos, alguns exageros, que às vezes a coisa saiu do controle, né? E o próprio Hélio Gaspar, ele vai usar uma expressão que me parece muito questionável, complicada, que é a ideia da bagunça, né? Quer dizer, como se instaurou a bagunça dentro das Forças Armadas, né? E aí, então, como eu já mencionei, né, essas doutrinas, né, tanto da Guerra Revolucionária quanto da doutrina de segurança nacional, a gente tem aí, dentro dessas Forças Armadas, então, uma visão que vai se desenvolvendo de que é necessário para esse outro tipo de guerra, em que você não tem um inimigo definido, em que esse inimigo ele é muito fluido, né, que ele pode estar aqui, pode estar lá, ele ataca, ele defende, ele se esconde no meio da população, né? Então é muito difícil de você saber quem é guerrilheiro, quem não é guerrilheiro, quem é apoio da guerrilha, quem não é. Então, e eles se baseiam muito no livro do Mao Tse Tung, né? Que vai dizer que o guerrilheiro na sociedade é como um peixe na água, né? Quer dizer, ele se disfarça muito bem. Então,
esses grupos que vão começar aí a se reunir dentro desses, digamos, essas primeiras iniciativas, né, de se preparar para possíveis formações de guerrilha no Brasil, eles vão estar muito atentos ao que seria necessário, digamos, para combater esses grupos. E aí, eles precisam, então, de uma ação muito rápida, de fluidez, né? Então, assim, eles não podem ter aquela lógica de exército que vai se formar, que vai atacar um lugar, e que você coloca todas as tropas de infantaria, quer dizer, é uma coisa muito menor, mais fluida e mais rápida, né? E nesse sentido, a questão das informações é absolutamente central, né? E aí o que acontece é que, como isso precisa de uma rapidez e de uma fluidez muito grande, vocês imaginam, essas instituições são extremamente burocratizadas. Então, se eles precisam, digamos, eu vou entrar no apartamento de fulano porque há uma desconfiança de que ali a pessoa faz reuniões subversivas e que eles podem estar criando um grupo ali subversivo, né? Estou usando aqui a linguagem da época. Então, se eu não vou fazer um ofício em 3 vias para mandar para o meu superior, que por sua vez vai andar para o outro superior, que por sua vez... Quer dizer, quando vier autorização para eu fazer a ação, né, no aparelho, exatamente, né, como se dizia na época, o aparelho que era o lugar de reunião dos militantes políticos, ou de onde eles moravam, onde eles faziam as gráficas, né, ou escondiam, eventualmente, né, algum armamento e documentos da organização. Então, e a expressão usada na época é estourar um aparelho, né, que é invadir um aparelho para recolher material e para, eventualmente, prender as pessoas que estivessem lá. Então, vejam, se você fosse esperar todo o trâmite da cadeia hierárquica, isso ia demorar um monte. Quando viesse a informação, os militantes já teriam se mudado para outro lugar, né? Então, dentro disso que depois se chamou de comunidade de informações, né? Que é esse conjunto de instituições envolvidas, tanto na coleta e processamento de informações dentro dessa lógica da perseguição política, né? E dos órgãos repressivos, então, a comunidade de informações, ela tem, dentro dessas instituições armadas, uma lógica de funcionamento um pouco diferente, digamos, do que é a lógica institucional. Então, eles vão sim estar dentro da hierarquia, mas eles vão ter um fluxo hierárquico muito mais rápido, né? Muito mais direto, digamos, às altas esferas, para poder tomar essas medidas de uma forma mais ágil e conseguir, então, fazer o que, digamos, o que eles achavam necessário para perseguir os militantes de esquerda. Então, a questão toda da tomada de decisão, né, a questão toda de como agir, de montar as operações, isso acabava, então, no final das contas, e também, claro, essas informações todas, elas não eram... Pensa, o Exército é uma instituição enorme, né? Então, assim, também não era uma coisa que era difundida pelo Exército inteiro. Então, era um grupo mais ou menos limitado, digamos, mais ou menos proporcionalmente em relação ao Exército, reduzido, né? De pessoas especializadas nessa área de informações e de repressão política, e que, então, tinha algum nível de autonomia, mas algum nível, e algum nível dentro de uma lógica de controle das altas hierarquias, né? Então, assim, a gente tem alguma autonomia, mas a gente tem também uma institucionalização da repressão política dentro do Exército, das Forças Armadas em geral. Bom, só em relação ao tema anterior, né,
E às vezes eu fiquei com a impressão aqui que eu devia ter, talvez, alterado a ordem aqui dos fatores das questões que eu estou me propondo a usar como roteiro, porque eu acho que uma coisa importante aí foi que esses militares que se envolveram na repressão política, né, eles fizeram um treinamento particular, digamos assim. Então, você participar da comunidade de informações era algo considerado muito prestigioso, era muito bem visto dentro do... Eu vou falar mais do Exército, que foi a força que eu estudei, né? Mas, assim, dentro do Exército, é muito bem visto. A gente vê muitos elogios dos superiores hierárquicos aos agentes que se envolveram na repressão política, inclusive quando eles vão atuar, por exemplo, em instituições do Exército que não estavam relacionadas à repressão política, né? Então, assim, eu penso que é muito importante a gente pensar que a repressão política, embora tenha sido feita por uma comunidade de informações relativamente reduzida, ela agiu no coração da instituição do Exército, né? Então, a gente não pode dizer que foi assim como que um puxadinho do Exército que se ocupou disso, não. Era digamos, um grupo restrito, mas que estava ali muito bem posicionado e que era, digamos, considerada a elite, né, dessa força. Bom, em relação, então, ao que existia em 64, né, o que foi feito de novo em termos de aparato repressivo? É aqui a gente, então, começa a entrar mais fundo na sopa de letrinhas, né? Bom, a gente, então, tinha no Brasil, desde os anos 20, 30, e aí, eu digo, varia, porque cada estado foi construindo essas forças no seu tempo, as delegacias de operação política e social, os DOPS, que eram, digamos, uma polícia civil política, né? Então, foi criada principalmente depois da Revolução Russa de 1917, e basicamente se ocupava de vigiar movimentos anarquistas, movimento comunista, depois que o Partido Comunista foi criado, vigiava muitos imigrantes, porque se considerava que muitos imigrantes traziam essas ideias da Europa, movimentos sindicalistas, né? Então, a gente vai ter um DOPS que vai ser muito atuante durante a ditadura do Estado Novo, né? Na era Vargas, e que, aliás, recomendo a leitura tanto do Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, quanto Os Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, né? E que vai ter, então, o DOPS vai ser o grande responsável pela perseguição política durante a ditadura de 37, né? Depois do golpe de 64, então foi criado o SNI, mas que não é um órgão repressivo, é um órgão de informações, nós já tínhamos o Centro de Informações da Marinha, né, o CENIMAR, que foi criado em 1957, e é bacana porque a historiografia diz que em 71 o CENIMAR ele é reformulado para poder, digamos, dar conta de acompanhar, né, essa luta contra insurrecional, né? Mas, na verdade, esses dias eu estava escrevendo um artigo, um capítulo de livro com uma colega, Ângela Moreira, da UF, e a gente estava acompanhando o caso de um militante comunista, e nos deparamos ali com um papel que era um documento do DOPS, e outro da Secretaria de Segurança Pública, e o CENIMAR já estava ali envolvido, digamos, isso já logo em 64, né? Estava ali envolvido com a repressão política logo em 64. Né? Então, acho que é algo para se repensar aí do CENIMAR, fica a dica para quem quiser fazer pesquisa. Por favor, se for fazer pesquisa, me avise e me informe, porque me interessa muito, né? Então, a gente tem aí o Centro de Informações da Marinha já envolvido em repressão política, pelo menos em vigilância, ali já desde 64, né? E depois vai se envolver cada vez mais nisso. E em 1967 tem a criação do Centro de Informações do Exército, CIE, que é um órgão que já está mais conhecido,
por conta da Comissão Nacional da Verdade, né, mas que ainda, digamos, não tem, enfim, não tem uma bibliografia, né, sobre esse órgão, e ele foi absolutamente central na engrenagem repressiva, né, quer dizer, ele foi o órgão que mais ou menos articulou a criação do sistema de informações e segurança no Brasil. E é interessante, porque, quer dizer, interessante, gente, sempre que eu digo interessante, é um interessante meio macabro, tá? É porque quando a gente pesquisa esses temas, é um pouco assim que funciona, né? Mas o CI, ele absorveu alguns militares, então, que tinham feito esse curso no centro no CEP, né, o Centro de Estudos do Pessoal, que já eram, então, com conteúdos aí de guerra revolucionária, né, de operações de informações, e também militantes de ultradireita. Então, a gente tem ali no CI já uma série de pessoas que estavam envolvidas naqueles atentados dos quais vocês já devem ter ouvido falar, que acontecem antes de 68, então, espancamento de atores da peça Roda Viva, algumas bombas que foram colocadas em alguns lugares, né, relacionados a grupos progressistas, né? Então, vocês veem que tipo de pessoa que foi absorvida pelo Centro de Informações do Exército. Então, gente que veio do Comando de Caça ao Comunistas, por exemplo, né? Que é, enfim, irmão do Pátria e Libertad do Chile, da AAA na Argentina, né? A Aliança Anticomunista Argentina. Então, que esse CI vai ser absolutamente fundamental na criação e na coordenação do aparato repressivo, né? Bom, em 69, a gente tem a criação da Operação Bandeirante, e aí tem uma coisa interessante na Operação Bandeirante, porque ela pelo menos a história que é contada pelos próprios militares que participaram da Operação Bandeirantes, né, ela teria sido criada em função, aí já como uma reação, porque alguns militares, né, que já estavam envolvidos nesses meios, que já estavam mais ou menos ali, inclusive como os do CI, né, já estavam acompanhando manifestações dos estudantes, acompanhando as greves operárias, né, e já começando a se preocupar com uma possível, digamos, escalada, né, da organização das esquerdas, vai começar a perceber que há uma série de acontecimentos que no início eles identificaram como crimes comuns e depois que eles vão percebendo que tem uma lógica diferente, né? Então, assaltos a bancos, né, roubos de arma, e até que eles começam a perceber que essas são ações políticas, né? E uma delas, inclusive, é que eles descobrem, meio por acaso, um grupo que ia fazer a ação que depois foi realizada pelo Capitão Lamarca e os seus companheiros, mas em menor escala, porque a operação foi descoberta, né? Então, eles prenderam algumas pessoas da VPR, né, Vanguarda Popular Revolucionária, que estavam envolvidas nessa operação, torturaram essas pessoas, mas não conseguiram saber desse roubo que estava planejado das armas no quartel de Quitaúna. E aí a operação acontece numa escala mais reduzida, como eu mencionei, mas ocorre mesmo assim, e essa operação vai significar uma enorme desonra, né, para o Exército, porque imagina que na sua própria instituição são roubadas armas por um militar que fazia parte das fileiras do Exército, né, então que eles não expurgaram, né, não se deram conta de que, enfim, dentro da perspectiva deles tinha que ser expurgado, né, e é por isso também que eles vão odiar tanto o Capitão Lamarca, né, e eles, então, se dão conta de como eles estão um pouco preparados para a repressão política. Essa é a história que como os próprios fundadores da UBAN contam como é que se criou essa operação. Chama operação, mas, na verdade,
foi uma espécie de um órgão repressivo, né? Então, e ela tem todos os ingredientes, digamos, toda a fórmula, ela segue a fórmula do que é a guerra revolucionária, né? Que, aliás, é um nome estranho, que devia chamar guerra antirrevolucionária, mas, enfim, se chama guerra revolucionária para confundir a gente mesmo. Bom, mas o que é essa receita, né, dessa teoria da guerra revolucionária? É você criar um órgão, você criar órgãos muito ágeis que tenham representantes das diversas forças policiais, das 3 Forças Armadas, da Polícia Política, do Serviço Nacional de Informações, porque aí você cria uma espécie de um núcleo integrado, especializado em repressão política e que dê conta, ao mesmo tempo, de, eventualmente, havendo necessidade, como que mobilizar forças desses diversos grupos, dessas diversas forças policiais e militares, né? Então, a Operação Bandeirante é criada em 1969 na Seção de Informações da Divisão de Infantaria do 2º Exército, em São Paulo, e depois eles acabam se mudando ali para a Rua Tutóia, e em São Paulo também, na Vila Mariana, e eles vão usar, então, uma parte da 36ª Delegacia de Polícia. Então, esse lugar onde funcionou a Operação Bandeirante e que depois vai se tornar o destacamento de operações e informações de São Paulo, né, e o Centro de Operações de Defesa Interna, é um lugar que foi tombado, o prédio foi tombado, a delegacia continuou funcionando, é uma delegacia de polícia civil, continua funcionando no local, mas o prédio, uma parte do prédio onde funcionava o DOPS, uma parte a delegacia retomou, e a outra parte onde funcionava o DOPS ali nos fundos foi patrimonializado, né? Inclusive, gostaria de mencionar a Débora Neves, que teve um papel absolutamente fundamental nisso, então hoje é patrimônio do país, e a gente tem o Núcleo de Memórias de São Paulo, né, do Memorial da Resistência, que organiza visitas guiadas, super recomendo, se vocês ainda não forem, podem combinar de levar turma de estudantes, né, ou grupos, e muitas vezes vocês podem ter o luxo de ter uma visita guiada pelo Maurice Politique, que foi um dos presos políticos naquelas instalações, e também, às vezes, outras pessoas que também estiveram presas lá, acompanham essas visitas, e é muito instrutivo, muito interessante, né? Bom, então a Operação Bandeirante ela é criada em São Paulo, porque em São Paulo você tem o que eles consideravam onde estava ocorrendo, digamos assim, as mais numerosas e maiores ações, aí sim da esquerda armada, que começa então a se organizar, né? Então a gente tem a Ação Libertadora Nacional, a gente tem a Vanguarda Popular Revolucionária, a gente tem o Partido Comunista Revolucionário, né? E aí tem uma série de ações de propaganda, de assalto a banco, para ter dinheiro para fazer organizar a guerrilha rural, e a Operação Bandeirante, então, vai se especializar em perseguir, em investigar e perseguir esse tipo de ação, né? Então, era uma coisa muito específica, né? Porque eles não conheciam esse universo. Então, eles vão começar a se inteirar do que são essas organizações, como é que elas funcionam, como é que é o organograma dessas organizações, qual que é a diferença teórica, ideológica entre uma e outra, enfim. Luiz Cláudio, quando tiver a hora de parar para abrir para perguntas, você me avisa, tá? Porque, como a gente acabou tendo um certo atraso para começar por razões técnicas, é só você me dar um toque, tá? Tá joia. Bom, e aí essa Operação Bandeirante é considerada um sucesso, porque eles conseguem prender uma série de militantes políticos, eles conseguem aprender materiais, eles então começam a se inteirar desse universo das esquerdas armadas. E aí, uma questão importante de dizer, né, antes, é que a Operação Bandeirante ela foi inicialmente financiada
pelo empresariado paulistano, né? Então, aí a gente tem algumas figuras chaves, né? Alguns empresários que vão percorrer a Fiesp e os empresários de São Paulo, tanto de empresas nacionais quanto de multinacionais, para fazer uma espécie de vaquinha para sustentar, digamos, financiar a operação, e tem também a atuação ali da prefeitura, do governo do estado, quer dizer, o BAN vai receber também uma série de melhorias ali no local que tem a ver com os poderes, tanto municipal quanto estadual, ou seja, houve uma espécie de incentivo, tanto estatal, né, quanto também privado na criação da Operação Bandeirante. E aí, como ela é considerada bem-sucedida, então esse modelo vai ser aplicado em vários lugares do país, né? Dentro desse formato, destacamento de operações de informações, Centro de Operações de Defesa Interna, que ficou conhecido como DOI-CODE. Então, como é que funcionava? O DOI, basicamente, o que ele fazia, né? Ele era responsável pela prisão de suspeitos, né, de participação política. Essas pessoas eram levadas, encaminhadas à sede, lá elas eram torturadas, o DOI funcionava, tanto a UBAN quanto o DOI funcionavam 24 horas por dia, né? Você tinha 3 turmas de interrogatório que ficavam fazendo os diferentes turnos, ininterruptamente, e então as pessoas eram torturadas, eram interrogadas sob tortura. Essas informações, elas eram diligentemente anotadas, elas depois iam para a equipe de análise de informações, que faziam um cotejamento dessas informações, faziam um cruzamento de dados, para não só ir montando um conhecimento sobre esse universo, mas para ter informações para chegar em mais outras pessoas, estourar outros aparelhos, né, e assim, ir desmantelando, né, como eles diziam, neutralizar ou destruir as organizações de esquerda armada, mas também não armada, né? Eu tenho um documento que eu encontrei que vai falar também da importância de perseguir igualmente organizações como a Ação Popular, que não era uma organização de guerrilha armada, e que também, enfim, organizava ações políticas, né? O DOI-CODE, então, ele vai, num primeiro momento, ir atrás dessas organizações clandestinas e depois vai se ocupar da perseguição aos partidos comunistas, né? O Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil. E, basicamente, então, vai tentar desestruturar todas as possibilidades de mobilização, né, de grupos de esquerda que atuavam na clandestinidade. Em 1971 é criada a Escola Nacional de Informações, que vai substituir o CEP, né, o Centro de Estudos do Pessoal, para a formação de agentes repressivos, também porque, nesse meio tempo, o SNI se expandiu, assim, se tornou um gigante, né, se expandiu enormemente, e, então, cada vez mais precisava de gente preparada, né, nessa formada, digamos, nesse tema das informações, né? Então, com isso, mais ou menos, a gente consegue ter um desenho do que foi feito de novo em relação ao que existia antes, né, do DOPS e das polícias comuns, digamos, né? Bom, então, passamos para o próximo item, né? Aqui, então, o DOI-CODE, só para colocar, né, foi criado no Rio de Janeiro, São Paulo, em Recife, Brasília, em 70, no ano seguinte, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Belém, Fortaleza, e em 74, Porto Alegre, substituindo a Divisão Central de Informações, que funcionava mais ou menos também, né, envolvida na repressão política, né. Passamos para o próximo. Assim, bom, aí qual que é o papel dos Estados Unidos nisso tudo, né? Bom, tem toda essa questão, primeiro... bacana, olha só, a Débora vai estar, então, num evento hoje à noite na USP, quem puder ir, vá, vale muito a pena escutá-la. Então, desculpe, voltando, então, ao papel dos Estados Unidos. Bom, tem toda a discussão sobre o papel dos Estados Unidos no golpe, né? Eu não vou me alongar sobre isso também, porque não é exatamente
a minha especialidade, mas, enfim, toda a questão do desenvolvimento da doutrina de segurança nacional, né? Tem o livro do Carlos Fico, Grande Irmão, lembrando da Aliança para o Progresso, que foi um programa que os Estados Unidos lançaram para aplicar na América Latina, que tinha dois pilares, né? Um pilar que era ajudar no desenvolvimento das nações latino-americanas, porque eles achavam que a miséria, a grande desigualdade de renda favorecia a possibilidade de criação de grupos subversivos, né? Porque justamente você tinha ali revolta social, né? Que poderia ser transformada, digamos, né, em ativismo político. E o outro pilar da Aliança para o Progresso, e aí tem o livro do Felipe Loureiro sobre isso, professor da USP, é sobre a questão mesmo da repressão, né? E no final das contas, o programa ele nasce com esses dois pilares, mas depois ele vai ficar muito mais no campo da repressão do que no primeiro, né? Tem toda a questão da Operação Brother Sun, em apoio ao golpe, que acabou não sendo uma operação necessária, militar, né, de contribuição, de apoio ao golpe militar, mas a gente sabe que teve todo um envolvimento mesmo, né, do Lincoln Gordon não só com o golpe, mas com a preparação do golpe, né, então toda a conspiração, toda a questão de investimento em candidaturas oposicionistas ao João Goulart, enfim, tem todo um financiamento de uma série de atividades conspiracionistas nas quais os Estados Unidos se envolveram. Depois a gente tem a questão da Escola das Américas, no Panamá, né, que foi, então, um centro de treinamento, que ainda existe agora com outro nome, mas um centro de treinamento de militares de toda a América Latina, na verdade, de todo o mundo, né, nessas operações especiais. Treinou muitas pessoas, muitos militares depois viriam ser grandes ditadores nesses países latino-americanos e em outros países também. E nós temos, inclusive, brasileiros, agentes repressivos, que se formaram na Escola do Panamá e depois se tornaram instrutores lá, né? Bom, nós temos os relatos das maquininhas de choque que eram utilizadas nos doicodes para tortura, né, e onde estava escrito ali Made in USA, né, então fabricado nos Estados Unidos. A gente tem treinamento também de forças policiais, tanto nos Estados Unidos quanto uma série de agentes estadunidenses que vieram para o Brasil para treinar tanto polícias quanto militares. O Dan Mitrione é um exemplo, né? Ele ficou um pouco mais conhecido porque ele era agente da CIA, teve no Brasil, teve em particular, acho que em Minas Gerais, treinou agentes das forças repressivas lá, e depois ele foi para o Uruguai fazer a mesma coisa, e lá ele foi sequestrado pelo Tupamaros, que era um grupo revolucionário uruguaio, junto com o embaixador do Brasil no Uruguai, e acabou que eles soltaram o embaixador do Brasil, mas executaram Dan Mitrione. Agora, depois há uma certa mudança do posicionamento dos Estados Unidos, e por isso, de novo, é muito importante a gente ficar atento a essa questão cronológica, né, porque aí a gente tem a eleição mais tarde, né, na década de 70 já, do Jimmy Carter, com uma política de defesa, uma agenda política de defesa dos direitos humanos. Então, a gente vai ter aí uma transformação do consulado dos Estados Unidos, que em algum momento teve muito próximo dos órgãos repressivos, às vezes frequentavam os agentes do DOPS, do DOICOD de São Paulo, e depois o consulado vai ter um papel de salvaguarda de direitos humanos em algum momento, né, já no governo de Jimmy Carter, quando muda completamente a política, e mudam também, né, todos não, né, mas mudam alguns funcionários-chave do corpo diplomático dos Estados Unidos no Brasil, e aí há uma
e também, enfim, a visita, né, da esposa do Carter aqui no Brasil, que inclusive teve com o Gaspari, mas digamos assim que o apoio que os Estados Unidos deram para a repressão política foi muito maior do que o esforço que o Jimmy Carter fez depois, né, para alterar essa política. Depois, a questão que me parece aí também importante comentar, né, que como é que era a relação entre os militares e os policiais e a polícia política, né, o DOPS. Então, me pareceu bastante instrutivo um documento que fala dos militares, de ver como é que eles viam, né, porque, como eu comentei, quando começou a ditadura, quem atuava na polícia política eram os DOPS, né, e eles tinham já um know-how, né, de perseguição política que os militares absolutamente não tinham, né. Então, o pessoal da UBAN, o pessoal do DECODE, aprendeu muito com o DOPS de São Paulo, né, e ali é importante dizer que tinha essa figura que era o Sérgio Paranhos Fleury, que era um delegado que era do DEI, que depois vai entrar no DOPS, e que era uma pessoa muito, digamos assim, muito envolvida, né, nessa questão da perseguição política. Antes ele enfim, atuava contra o crime comum. E é uma relação aí de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem, e aí tem a biografia do Sérgio Paranhos Fleury, do Percival de Souza, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma competição, né? Começa a ter uma competição, porque os dois órgãos mais ou menos, digamos, se ocupavam dos mesmos temas, né? E a questão da perseguição política, ela toma uma centralidade, uma importância muito grande. Então, você conseguir capturar um figurão, né, um chefe de um grupo de guerrilha armada, era algo que dava extremo prestígio nesses ambientes, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem também a questão dos preconceitos múltiplos, né? Então, os policiais viam os militares como incompetentes para fazer as investigações que era necessário fazer, porque militar não investiga, né? Militar combate. Então, achavam os militares incompetentes, achavam que eles tinham uma mão dura demais, que eles não tinham jogo de cintura, que eles não sabiam fazer as coisas, e, ao mesmo tempo, os militares achavam que os policiais civis eram muito folgados, que eles eram não tinham ética, que eles não eram disciplinados, né? Então, e ao mesmo tempo a gente tem uma relação de colaboração entre esses dois grupos, né? Porque, no final das contas, se criou uma dinâmica pela qual, em tese, né, o DOI-CODE prendia, interrogava, daí criava toda uma documentação com os interrogatórios e tal, quando eles achavam que, né, que já tinham conseguido tudo que eles precisavam conseguir de informação daquele preso, eles encaminhavam, então, a pessoa para o DOPS, onde lá eles faziam um interrogatório oficial que deveria confirmar tudo que tinha sido dito no DOI, né? Então, em tese, era assim que funcionava. Na prática, muitas vezes, o Fleury curto-circuitava a situação e capturava ele mesmo, interrogava ele mesmo antes de levar para o DOI, né? A gente tem relatos de conflitos entre o Sérgio Paranhos Fleury e o Valdir Coelho, que foi o chefe da Operação Bandeirante, e tem, inclusive, essa cena que o Gaspari conta que o Valdir Coelho, em algum momento, diz para os seus superiores hierárquicos, ou Fleury ou eu. E ficou o Fleury, né, porque ele, digamos, produzia muitos resultados nesse sentido do combate político, quer dizer, da perseguição política, e o Valdir Coelho acabou sendo substituído pelo Carlos Roberto Brilhante Ustra na condução do DOI, né, como chefe do DOI.
E o Sérgio Paranhos Fleury, inclusive, em algum momento vai se aliar ao Senimar, no Rio de Janeiro, para, enfim, para passar a perna no DOI de São Paulo, enfim, então a gente tem uma relação aí, ao mesmo tempo, de colaboração e de competição, né? Muito bem, passemos então para o próximo. Bom, estrutura ou improviso, né? Então a gente viu aí rapidamente, né, que a UBAN, ela em tese é criada em resposta à questão ali do roubo, né, das armas pelo grupo do Lamarca, mas o que a gente vai vendo é progressivamente, então a gente tem o SIGS, a gente tem o CEP, né, a gente tem os Centros de Informação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, depois de ter a criação da UBAN, depois de criação do DOI-CODE, e aí e antes o SNI, então aí a gente tem uma espécie de uma estrutura toda montada, que vai ser o Sistema de Segurança e Informações, da qual fazem parte também os sistemas de segurança pública, né? E aí a gente tem também uma combinação entre uma repressão, entre aspas, legal, né? Quer dizer, legalizada, que é então o que fazem os Supremos Tribunais Militares, então as prisões, né? Mas a gente tem também um aparato de informação e repressão que vai agir muitas vezes na ilegalidade, né? Então, para além porque, enfim, quando o preso ia para o DOPS, ele era registrado, pelo DOI-CODE, desculpa, ele era registrado no DOI-CODE, mas ele não era oficializado, né? Então, muitas vezes os parentes iam lá no DOI-CODE procurar os seus filhos, irmãos, pais, e recebiam a resposta de que a pessoa não estava lá, né? Então, a gente tem aí, bom, tortura nunca foi legalizada, né? Então, a gente tem uma série de operações que são ilegais, clandestinas. Tem os centros clandestinos de tortura, morte e desaparecimento, né? Como a Casa de Petrópolis, como o sítio de Itacurubi. A gente tem uma série de locais, então, que vão servir também como locais clandestinos de detenção, né? Então, a gente tem essa conjugação de uma face legal da repressão, ou seja, em que ela está dentro, né, do que seria a legalidade autoritária, e a gente tem essa face clandestina que tem a ver com esses procedimentos todos de desaparecimento de corpo, de tortura, de às vezes alterar o local de sepultamento clandestino, né, do militante político para ele não ser encontrado, né? Então, tem alguma coisa de improviso, sim, na repressão política, porque, claro, eles não tinham como prever tudo, mas a gente tem também a criação de uma estrutura, uma preocupação muito grande na criação de uma estrutura mais robusta. E é interessante a gente pensar que os atos institucionais, uma coisa que eu me dei conta faz pouco tempo, fazendo um texto com a Maria Celina de Araújo, é que os atos institucionais, eles param de ser emitidos, né, que são esses instrumentos legais ad hoc, né, eles param de ser emitidos justamente quando você tem essa estrutura do sistema de segurança e informações montado, né? Porque daí eles já não precisam mais usar esse expediente do ato institucional, porque eles já têm ali mais ou menos o controle de outras maneiras digamos, dessa situação de perseguição política. Aqui, de novo, né, cooperação ou colaboração, vou passar muito rápido, a gente tem, então, sim, colaboração, mas a gente tem também, olha, eu pus ato falho, eu pus cooperação ou colaboração, era para ser cooperação ou competição, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem aquela rixa um pouco entre o DOPS e o DOI-CODE, né, que trabalham juntos, mas também certa competição, a gente tem uma certa disputa entre os centros de formação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica também, em relação à perseguição política, né? Porque, como eu disse, era uma atividade absolutamente prestigiosa, então você tem ali algumas situações em que, por exemplo, no sequestro do embaixador dos Estados Unidos, em que você tem, digamos, dois grupos que estão quase batendo cabeça, né? E você não podia, digamos assim, questionar a jurisdição de um e de outro, então era mais ou menos delicada a relação entre os centros de informação das três áreas das armas, porque tinha justamente uma disputa também interna aí no meio militar. Bom, então já
chegando ao fim, né? Então, a questão da repressão política, social, moral, delinquência, qual que é a diferença, né? Acho que a gente tem visto na historiografia cada vez mais um questionamento sobre essa questão do que seriam as fronteiras, né, da perseguição política, do militante político, e pensar um pouco como esse aparato repressivo também vai se voltar para questões, né, sociais, né, então, questão de perseguição de estudantes, sindicalistas, ativistas sociais, né, a gente vai ver também colegas que vão trabalhar sobre a perseguição à comunidade LGBTQIA+, em termos de segurança nacional, ou seja, né, usando a ideia, politizando o pânico moral, né, e também discussões sobre a questão da guerra às drogas e do lado político da guerra às drogas, né, quer dizer, de você pensar as drogas não como uma questão de saúde pública, mas uma questão a ser perseguida militarmente. Vou passar rápido aqui para a gente conseguir ter tempo de discutir um pouco mais. E aí esse último ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão da repressão política e segurança pública, justamente, né? E aí é muito importante, me parece, a gente ter em mente que, em 67, a gente tem a criação da Lei de Segurança Nacional, né, uma nova edição, a gente tem a criação do Centro de Informação do Exército, e nesse mesmo ano a gente tem a Lei Orgânica da Polícia, que foi essa que foi substituída agora em dezembro de 2023, que fazia, né, permitia a submissão das forças policiais às secretarias de segurança pública dos estados, indicados por oficiais do Exército. As brigadas militares ou guardas públicas passaram a ser responsáveis pelo policiamento extensivo, ou seja, o policiamento preventivo e repressivo. Então, a gente tem aí uma primeira mudança na segurança pública ocorrida durante a ditadura, que só foi ser alterada agora, e segundo alguns analistas, ainda ficou pior, né? E que, portanto, tem a ver com uma preocupação que a ditadura teve de fazer a perseguição política, né, de criar toda essa estrutura repressiva, de repressão política, concomitantemente a essa transformação da segurança pública. O outro ponto é que, em 69, então, a gente tem um outro marco, né? A gente tem o primeiro seminário de segurança interna, e nesse seminário de segurança interna, que vai reunir todos os secretários de segurança do país, e militares, e alguns generais militares, eles vão discutir, então, um embrião, digamos, do projeto que iria criar a Operação Bandeirante. Nesse mesmo ano, não por coincidência, então, né, a gente tem a criação da Operação Bandeirante, a gente tem o Decreto-Lei 667 de reestruturação da Polícia Militar, e que vai criar esse modelo de polícia militar tal qual nós conhecemos hoje, né? Também chama atenção ao longo desse processo, a partir daí, principalmente, da criação de unidades especiais de polícia, né? Que vão dentro dessas forças especiais que vão seguir uma lógica repressiva muito parecida, né, com a dos grupos especiais do Exército. Então, BOP, COI, Rota, né? Então, a gente tem uma série de batalhões especiais dentro da polícia que vão crescer muito, né, em número nesse período da ditadura militar. Então, aqui a transição, né? Como é que foi a transição? Bom, primeiro, sob muitos, digamos, muitas resistências, né, por parte do Centro de Informação do Exército, então, há uma série de atentados. Vocês lembram que o CI começa já absorvendo alguns agentes repressivos que se envolviam em atentados, ali já no começo da década de 60, né, e depois a gente tem nessa fase a volta aos atentados nesse período da transição. Então, o Rio Centro é o mais, digamos, né, espalhafatoso, porque justo a bomba estoura no colo de um desses agentes, né? Bom, depois tem um desmantelamento gradual dessas estruturas, né, inclusive dos boicotes. O Sistema Nacional de Informações
fica sendo uma espécie de refúgio, né? Então, desses militares que vão se retirando, digamos, né, das fileiras do Exército e que vão ficar ali no SNI ganhando um bom salário, até enquanto o SNI existiu, né? Depois foi transformado na ABIN. Alguns agentes repressivos vão atuar também nas secretarias de segurança pública dos estados, né? Os militares vão se preocupar muito com a questão da Constituinte, né? Vão fazer todo um lobby para garantir, ter algumas garantias salvaguardadas na Constituinte de 88. E depois o que a gente tem é um ativismo, digamos, mais ou menos subterrâneo, né? A gente tem, então, o Orville, que agora mais gente ouviu falar, que é livro escrito ao contrário, que é uma espécie de um relatório, uma visão da repressão política do que foi a ditadura militar, né, do que foi esse combate à esquerda armada, e que é, então, um documento que é criado pelo Centro de Informações do Exército, que eles queriam publicar como uma resposta ao livro Brasil Nunca Mais. Eles não são autorizados, mas o livro, então, fica circulando entre alguns meios militares e civis também. Vários desses agentes repressivos vão publicar livros, né? Inclusive o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e nesses livros, muitas vezes, tem boas partes que são inspiradas no Orville, e vão fazer um ativismo também em blogs como Ternuma, né, que é o Terrorismo Nunca Mais, Verdade Sufocada e outros, e que vão manter, então, essa espécie de ativismo desses grupos, enfim, que a gente vai ver ressurgir na cena pública no governo Bolsonaro. Então, a última pergunta eu deixo para vocês responderem. Dita Branda? É isso, gente. Obrigada pela paciência. Eu falei um monte, né? Eu sempre acho que eu vou falar pouco, acabo falando mais do que eu devia. E agradeço a paciência, fico aqui aberta para as perguntas. Só um instantinho, Mariana, por favor. Deixa eu ver aqui. Porque eu estou procurando aqui a lista de presença, vou ter que olhar ali antes de passar ao Eduardo, Mariana, você está precisando de algum intervalinho aí para você? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Então, Eduardo, formula aí a tua pergunta enquanto eu vou procurar aqui a lista de presença. Tá, obrigado. Só não quero perder a lista de presença. Tá? Primeiro, agradecer aos professores, né? Excelente palestra, gostei muito. E aos colegas também que acompanharam. Antes da pergunta, eu quero fazer alguns rápidos comentários. A primeira questão é o seguinte: o golpe de 64 teve um apoio popular muito grande, infelizmente. Por exemplo, saíram em passeatas em apoio ao golpe a TFP, né? Tradição, Família e Propriedade, uma organização, e também a Liga das Senhoras Católicas, a ala mais à direita. Só esse comentário. O outro comentário é o seguinte: o SNI teve, em determinado momento, milhares de pessoas apoiando, né? E que eles estiveram dentro de empresas, a maioria das empresas, grandes empresas do Brasil. Digo isso porque só na minha agência, do Banco do Brasil, onde eu trabalhava, a gente localizou 3 agentes. E a terceira e última é a seguinte questão: o DOPS, né? Até 1978, o DOPS era estadual. Só depois, no finalzinho de 1978, que passou a ser um órgão federal. Então, e passou a ser um órgão federal exatamente para centralizar, né? Era muito centralizado. Bem, eu vou à pergunta. Qual o papel
empresarial, né, no apoio, inclusive financeiro, na repressão no Brasil. Quais as empresas que propiciaram esse tipo de coisa? Olha, eu digo isso o seguinte: teve uma empresa de gás no começo da repressão, mas também a gente sabe que empresas como a Volkswagen também apoiou, inclusive financeiramente, a repressão. Então, é essa a pergunta que eu faço. E obrigado, professor. Tem mais alguma pergunta? Que de repente faz um bloquinho, se tiver mais alguma, faz um bloco, facilita a resposta. Não, é a única. Não, estou perguntando se tem outra pessoa com Sim, pergunta, sim. que aí, se tiver, já faz junto. Não. Eu vou te deixar uma pergunta, Mariana, que é uma coisa que eu acho sempre muito relevante, que é a seguinte. Depois do ciclo dos regimes militares, nós tivemos, no Chile, um processo de julgamento de militares envolvidos com a tortura, punições muito aquém do que certamente seria preciso, mas houve um debate, uma discussão sobre a questão da ditadura, da tortura, da violação de direitos humanos e do que fazer com os envolvidos. O caso da Argentina também houve, depois da queda da ditadura, e ao longo de alguns anos, uma série de julgamentos, e talvez você for o país que tenha exercido assim, uma ação de punição mais dura em relação aos envolvidos com violações de direitos humanos. No Uruguai, nós tivemos um perdão geral, inclusive aprovado num plebiscito em relação aos torturadores. E no Brasil, a tal da lei da anistia, mas o que me chama a atenção é como essa questão da repressão política, da violência e violação dos direitos humanos no Brasil, me parece uma coisa muito circunscrita ao mundo acadêmico e a setores políticos, mais os setores de esquerda. Não é um debate nacional, não é uma questão que empolga ou que envolve a sociedade de uma forma mais ampla. E aí eu queria que você tentasse pensar contigo, por que no Brasil se tem tanta conivência com essas práticas de torturas, de violência e direitos humanos? Então, aconteceu a mesma coisa com a ditadura Vargas, que reprimiu muita gente, depois com a ditadura militar, e efetivamente parece que se passa um grande pano sobre tudo isso. Né? Vou abrir aqui para o Mauro fazer a formulação dele, depois a gente passa para você. Se mais alguém quiser, a gente faz uma nova rodada. Bom, Mauro. Bom, boa tarde, professora Mariana, parabéns também, excelente comunicação, né? Enfim, a minha pergunta é simples e rápida, né? A senhora falou, num certo momento, dos conflitos entre o Fleury com o Valdir Coelho, né? Relacionados aqui em São Paulo. Eu fiquei pensando aqui, onde que entra o papel do Romeu Tuma, né? Porque ele foi também pertenceu a essa esfera, né? Onde que ele entra aí nesse trâmite? É isso. Okay. Amarelo, com você. Obrigada, gente. Vou só terminar de anotar aqui para... Ok. Bom, gente, obrigada pelas perguntas. Bom, Eduardo, então, isso ainda precisa ser melhor investigado, né? Então, a gente tem toda uma linha aí de investigação sobre empresários de ditadura, empresas de ditaduras, que está fazendo um trabalho enorme. Eu não estou dando muito conta de acompanhar, porque está realmente muito amplo esse trabalho, assim, muitos grupos fazendo, né? Inclusive, teve justamente porque a Volkswagen no Brasil foi julgada, né? E foi fazer acordo com a justiça, e então um dos elementos do acordo da justiça era eles financiarem uma série de pesquisas sobre outras empresas que tiveram, enfim, que apoiaram a ditadura e que se beneficiaram, né, que lucraram com a ditadura e que participaram da repressão. Então, a gente tem muitos colegas trabalhando nisso, são várias frentes de trabalho. Em relação à Operação Bandeirante, né, como eu mencionei, que teve aquele primeiro esforço, digamos, de financiamento, né, o que a gente sabe é que teve
uma caixinha com a Ultragás. A Ultragás, inclusive, tinha esse funcionário, alto funcionário, que era o Henning Albert Boysen, que tem um documentário sobre ele, né, que inclusive participava de sessões de tortura, acompanhava o trabalho da UBAN. Mas a gente tem empresas também como a Folha de São Paulo, por exemplo, né, e aí tem o livro da Beatriz Kuchnir, O Cães de Guarda, em que ela fala, por exemplo, da Folha da Tarde, que é um dos jornais do Grupo Folha, e que não só eles emprestavam carros, né, do jornal para sequestrar os presos políticos, porque eles, enfim, eles usavam, em todas essas operações, né, eles não usavam farda, né, eles andavam descaracterizados, então mesmo os militares que atuavam na UBAN, atuavam no DOI-CODE, eles deixavam o cabelo crescer, barba, bigode, tudo para poder não serem reconhecidos como militares pelos militantes políticos, né? Então, eles usavam esses carros, que não eram carros oficiais, evidentemente, como disfarce, e entre eles, os carros da Folha de São Paulo, né? Que eles usavam, então, como forma, por exemplo, de, às vezes, estar ali investigando ou vigiando, né, alguém sem serem percebidos, né, sem serem identificados. E a Beatriz Kuchnir diz, inclusive, que a Folha da Tarde também empregou uma série de policiais, né, na empresa, como jornalistas, e davam também, a Folha dava as versões falsas de tiroteio, de suicídio, então eles na Folha da Tarde, reproduziam as versões criadas pelo DOI-CODE, pelo DOPS, em relação às mortes que ocorriam, para justamente, digamos, legalizar, né, esses assassinatos que eles cometiam. E tinha até a piada de que, enfim, a Folha da Tarde era o jornal com maior tiragem do país, né, de usar a expressão tira como policial, né. Bom, mas, assim, acho que tem muito mais para saber, né? Tem empresas que acho que, inclusive, chegaram a empregar agentes repressivos nas suas fileiras para que ficassem de olho em que trabalhadores se envolviam com movimento sindical, né? Ou faziam coisas que eram consideradas suspeitas. Enfim, tem muita coisa aí para ser descoberta. Eu vou passar rapidinho para o Mauro Sérgio, porque ele fez uma pergunta bem pontual sobre o Romeu Tuma, né? O Romeu Tuma é esse personagem que passou meio em branco, né? Quer dizer, o cara teve uma carreira política enorme depois da ditadura e estava envolvido até o pescoço na repressão política de um jeito assim que eu nem sei, né? Alguém precisava fazer uma hora uma biografia dele, né? E que desse conta do quanto ele, porque eu não sei como que ele conseguiu manter essa imagem de alguém que, assim, estava no DOPS, mas como se ele não soubesse muito bem das coisas, como se ele estivesse numa ala limpinha do DOPS, né? E, na verdade, ele sabia de tudo que acontecia lá, ele acompanhou todo o processo, e depois ele vai para a Polícia Federal, né? E é com ele que fica a documentação do DOPS, sob a guarda dele. E a Polícia Federal, inclusive, ela é quem vai se ocupar depois, quando acaba o DOI-CODE, os interrogatórios que são feitos depois da era do DOI-CODE são feitos na Polícia Federal. Então, ali nessa transiçãozinha, né, nos anos 80 já, enfim, eu sei que meus pais, por exemplo, foram intimados a depor na Polícia Federal, porque trabalhavam no jornal alternativo de esquerda, né? Então, aí fizeram alguma matéria que desagradou e tiveram que dar depoimento na Polícia Federal. Então, assim, o Romeu Tuma é uma personagem absolutamente chave desse setor civil da repressão política, né? Sem dúvida. Aí eu queria, inclusive, voltar ao Eduardo, quando ele fala do apoio civil, né? Sem dúvida, quer dizer, o aparato repressivo contava com gente infiltrada, né? Tanto gente que eles pagavam, mas também muita gente ia lá dar informação, digamos, por conta própria, voluntariamente, né? Porque achava que, enfim, era isso que tinha que ser mesmo,
né? Acho que isso ajuda a explicar um pouco, a entrar na resposta da pergunta do Luiz Cláudio, né? Você sabe, Luiz Cláudio, que mesmo no Uruguai, até onde eu sei, apesar de 2 plebiscitos populares que foram a favor da não punição dos agentes repressivos, mesmo assim eles conseguiram contornar esse interdito social e fizeram também alguns processos, né? Se eu não estou enganada. E bom, por que aqui no Brasil é tão restrito, né? Eu acho que é restrito porque eu acho que a chave está nessa discussão que eu fiz muito rapidamente, que eu acho que a gente precisa agora aprofundar coletivamente, acho que tem colegas que estão se envolvendo nisso, né? Desse tema, até tem um livro do Lucas Pedretti, desse tema sobre a questão da repressão política, repressão social, né? Quer dizer, de entender um pouco o que é na verdade, de entender um pouco o quanto que essa repressão, ela não se abateu apenas sobre, digamos, militantes da esquerda armada ou militantes de organizações clandestinas da esquerda, e que eram pessoas mais, digamos, politizadas, né? Então, de alguma forma, a gente precisa entender mais como é que é esse sistema de transferência de todo esse aparato que foi criado, e não só do aparato, mas desse novo modus operandi, dessa forma de pensar a questão da segurança interna, como isso está muito associado com a violência da polícia hoje, né? Então, eu acho que esses grupos de defesa dos direitos humanos estão tentando trabalhar na chave de mostrar que tem continuidade, que não é uma coincidência, né? E tentar mostrar um pouco como essa questão da repressão política não se reduz, digamos, ao tema desses militantes políticos. Eu não sei se travou. Não travou, tá. Então, eu diria que, ao mesmo tempo, a gente tem uma população que é muito conservadora em alguns aspectos, né? E mesmo politicamente, assim, a gente tem amplos setores da sociedade que são politicamente conservadores, né? A gente está percebendo bem isso nos últimos anos. E a gente tem também uma população, setores da população que convivem muito bem e que sempre, inclusive, premiaram e elegeram candidatos associados a essa questão do punitivismo, né? Então, a gente tem também me parece assim, uma certa força, e aí talvez isso tenha a ver com a nossa herança escravista, né? Que essa noção de bandido bom é bandido morto, esse sucesso que tem de público esses programas televisivos que exaltam a violência policial, né? E que mostra que, então, são setores da população que concordam com o que fazem as agências repressivas, né? Mesmo hoje, as polícias, enfim, os esquadrões especiais, né? Os batalhões especiais, quer dizer, que estão de acordo com isso, né? A gente tem que conseguir, acho que, enfrentar isso para poder... e a outra coisa também, em relação à lei da anistia, é que me parece que a gente teve uma reedição, digamos, né? Eu digo o seguinte: em 79, a lei da anistia foi aprovada, e a lei da anistia que foi aprovada é uma lei que foi imposta pela ditadura militar, porque era o projeto do governo militar, e também porque eles mesmos diziam que, se não fosse aprovada aquela lei, eles iam vetar qualquer outra lei, ou seja, não foi votado e tudo mais, mas já se sabia que ia ser na boa ou na marra, né? Então, até 79 a gente entende, porque a gente estava em plena ditadura militar, né? Quer dizer, a gente vai para o primeiro governo civil 6 anos depois, e ainda é um representante do partido de apoio à ditadura, né? Agora, que essa mesma lei tenha sido ratificada na Constituição de 88, né?
que essa lei, que essa interpretação da lei que absolve os agentes repressivos tenha sido mantida pelo STF em 2010, quer dizer, isso mostra não é uma coisa de 79, é uma coisa de 88 e é uma coisa de 2010, ou seja, a gente vai reatualizando como sociedade, e isso é importante a gente dizer que isso com o apoio e a chancela, digamos, de setores liberais brasileiros, inclusive de parcela da justiça, né? Então, para não ser injusta com a justiça brasileira, quer dizer, a gente tem tanto essa justiça que leva para a prisão gente que roubou um pedaço de pão porque estava com fome, ou roubou um litro de leite porque, né, para dar para os filhos, que ratifica a interpretação da lei de anistia, que não faz sentido nenhum do ponto de vista técnico, né? Mas a gente também tem dentro alguns setores ali, né? O grupo de justiça de transição do Ministério Público Federal, que estava ali, que está aí trabalhando bastante no sentido de apurar uma série de crimes cometidos pelo Estado, né? E de apurar e documentar, né? Quer dizer, e tentar aí, com isso, mover essa espécie de bloco que se construiu em torno da lei de anistia. E essa ideia de que, enfim, não há governabilidade se os militares estão descontentes, né? Que é um problema muito sério, porque isso fica pairando sobre nós. E, assim, muito, né? Com muito peso. Nós vimos recentemente... São as incertezas do futuro. Nós corremos. Exatamente. Bom, gente, se não houver mais nenhuma pergunta, eu acho que nós podemos encerrar. Agradecendo imensamente a professora Mariana, novamente, por sua colaboração, por sua participação. Acredito que foi instrutivo para todos. Nós temos aqui desde professores a estudantes de graduação, mestrado, doutorado. Eu coloquei aí no chat a referência bibliográfica do livro da professora Mariana e algumas outras referências de questões que ela foi tocando, como a Guerra Revolucionária Francesa, o trabalho do professor Roberto Martins Filho, que tem um trabalho sobre guerra revolucionária, mas também tem um trabalho que é uma questão menos conhecida, mas muito interessante, sobre a participação dos britânicos no Brasil. Então, assim, é um campo muito interessante a ser explorado. Acho que tem muita coisa ainda para ser levantado, para ser estudado, para ser pesquisado, né? Não só da atuação de agentes externos dentro do Brasil no período repressivo, como também da atuação de brasileiros em países vizinhos, colaborando com conspirações golpistas e na repressão dos estrangeiros. Né? Essa é uma questão bem importante. Só duas coisinhas. Uma que eu não sei se alguém levantou a mão em algum momento, eu não sei se foi sem querer ou não, mas só pegar esse seu gancho, porque eu acho super importante dizer isso, Luiz Cláudio, que eu acho que tem sido investigado também, essa questão do protagonismo brasileiro, sim, no Cone Sul. Então, como os nossos agentes repressivos circularam, como o aparato repressivo brasileiro recebeu e ajudou a formar agentes dos países vizinhos, né? Esse é um campo que tem também se desenvolvido bastante, além da questão toda, enfim, mais, diplomática, né? Mas o Brasil foi um certo precursor e ele teve um protagonismo importante nesse tema da repressão política e foi não só um exemplo, mas também, digamos, exportou as suas técnicas, né, para os países vizinhos. Então, tá ok. Gente, muito obrigado a todos, um bom fim de semana, já quintou, né? Já estamos quase na sexta-feira. Muito obrigado a todos. Aguardo todos vocês novamente aqui no próximo mês, na fala do professor Demian Mello sobre a historiografia brasileira e a relação entre a participação, a colaboração dos civis com o golpe e com a ditadura. Mariana, mais uma vez, muito obrigado. Saúde para você, tudo de bom aí. E que o clima aí esteja mais gostoso que o daqui, que aqui já está ficando um pouco quente. Aqui está um pouco geladinho. Eu torcendo para a neve. Sara levantou a mão. Tá, Sara, por favor. Desculpa, gente, eu sei que já está finalizando, mas eu tenho uma dúvida. É porque eu recebi somente para me inscrever nessa palestra e eu gostaria de participar das outras. Tá, eu agora, Sara, estou com os e-mails, porque eu fui divulgando à medida que eu podia.
Como o seu e-mail agora está na lista das pessoas que participam, você será avisada das próximas também. A outra coisa, pessoal, veja aí a lista de presença que eu coloquei no final, nas últimas 3, porque a primeira foi com erro, era da palestra 3. Então, quem verifica se vocês fizeram a lista de presença certinha, palestra 4, eu acabei consertando aqui meio rapidamente, mas está lá. Mas aí todo mundo que recebeu o e-mail para a palestra da professora Mariana receberá também para a palestra do professor Demian, assim que tiver aberto as inscrições. Mas lá pelo dia 9 de setembro já deve estar aberta a inscrição lá na página da ProEx. Ok? No mais, gente, muito obrigado. Forte abraço a todos. Saúde. Gente, obrigada a todo mundo. Um abraço para todo mundo e saúde para para todos e todas. Que o frio daqui não vá para aí, seja lá onde for. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço.